Galera, a cada dia que passa, as chances de um grande crossover dentro do universo The Walking Dead são cada vez maiores. Os próprios executivos já começam a cogitar essa possibilidade até de forma oficial. Então o nosso trabalho nesse vídeo aqui de hoje é trazer para você 25 nomes bem prováveis que possam fazer parte desse crossover. Então vem comigo, sem demora, é agora! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Muller e desejo demais que a força esteja com cada um de vocês. Galera, eu conheço um monte de gente que fala assim, eu não suporto mais ouvir falar de The Walking Dead, não termina nunca mais, acabou a franquia principal, mas tem um monte de outras séries aí, os atores continuam, e nossa, já ano que vem vamos para 14 anos de The Walking Dead, eu nunca mais vou assistir isso. Aí basta ter o próximo anúncio que a galera já hypa tudo de novo. Ainda mais o próximo anúncio, né, que é simplesmente a série spin-off mais aguardada do universo The Walking Dead, que é a série The Ones Who Live, que é a série do Rick e da Michonne. Vamos descobrir finalmente o que aconteceu com o Rick Grimes, como é que ele tá atualmente. Esse vídeo aqui que eu vou deixar no final para vocês darem uma olhada, a gente analisou, trouxe tudo que a gente já sabe sobre essa série. Mas o vídeo de hoje a gente vai falar é do depois da série do Rick. Sim, é sonho de todos os fãs e os executivos de The Walking Dead não poderiam ignorar esse desejo dos fãs, que é ver sim um crossover, né? Sendo assim, com base até nas entrevistas dos caras, que eles já estão sim considerando fortemente um crossover, não se sabe se é com filme, não se sabe se é com uma segunda temporada da série do Rick e da Michonne ou uma série específica, spin-off, trazendo uma espécie de time dos Vingadores, né? Tipo uma Liga da Justiça, né? Da galera principal de The Walking Dead pra combater ninguém mais, ninguém menos do que o CRM, a República Cívica Militar, que é sim o grande mal a ser combatido desde o início dos primeiros surgimentos dela. Dessa forma, olhando para o banco de dados de The Walking Dead, quem que tá vivo e se destacou nas séries e poderia aparecer de novo, né? Vamos começar pelas spin-offs, vamos começar com The Walking Dead World Beyond. Os principais personagens que poderiam dar as caras e que estão por aí. Primeiro, a família Bennett, o Dr. Leopold, né, que é um cientista aí, envolvido nas pesquisas, acredito que na cura, ou pelo menos na eliminação dos zumbis. As suas duas filhas, a Iris Bennett e principalmente a Hope Bennett, que também está trilhando os caminhos do pai como uma brilhante cientista. Além da família Bennett, nós temos o Elton, nós temos o Silas, que já está no CRM, e a Elizabeth Kublick, que está presa dentro do CRM, foi traída pela Jades. Os personagens Felix e Will foram sim muito importantes para World Beyond nas cenas de ação, mas não acredito que eles não são personagens para seguir adiante, na minha opinião. Nem o próprio Elton, que eu falei aqui. Já em Fear the Walking Dead, o que a gente tem de importante ali? Em primeiro lugar, Morgan Jones e a sua filha Mo, que a gente já sabe que saíram em busca do Rick Grimes, então são os grandes primeiros aí com chance de aparecer. A Madison, a Alicia também tem grandes chances de continuar. E só para elencar os principais que estão vivos, né? Tem Dwight, tem Sherry, tem June, tem Odessa, tem Victor Strand, Daniel Salazar, Luciana e tem mais alguns aí que inexplicavelmente não deram mais as caras, né? Como a Sarah e o Wendell, que sumiram, ninguém sabe, ninguém viu, né? E a Altia, que foi ela quem inseriu em Fear the Walking Dead aquele carro militar, né? E teve que fugir justamente com uma soldado da República Cívica Militar que se rebela contra o CRM. E na série mãe The Walking Dead, a gente sabe que os nomes mais importantes são, sem dúvida nenhuma, o do Rick Grimes, o da Michonne. Se a gente fala em Rick Grimes e Michonne, tem que falar nos filhos, né? A Judith, o Rick Grimes Jr. E a lista segue com o Daryl, que tá na França, né? A Carol, que tá indo atrás do Daryl. E aí tem o núcleo da Meg e do Negan, né? Que estão vivendo também uma experiência aí já anos à frente. Talvez o reaparecimento da esposa do Negan, da Annie e do seu filho. Tem todo o núcleo importante lá de Commonwealth, como o Ezequiel, o Jerry, o Mercer, a Juanita Sanchez, né, que é a princesa, a Yumiko, a Connie. Em Alexandria nós temos dois grandes nomes lá, que é o padre Gabriel e também o Aaron. E eu não poderia deixar de falar de uma personagem que apareceu uma vez só em The Walking Dead,
e depois nunca mais se viu dela. O que a gente sabe são fragmentos de textos em roteiros. Eu tô falando da George, que aparece em dado momento e quer contato com o Hilltop, quer contato com a Meg, quer trocar suprimentos ali por discos, né? E todo mundo desconfia dela. Enfim, ela some, desaparece, e cheguei até a pensar que ela podia ter alguma coisa a ver com Commonwealth, mas já se sabe que não, ou com a República Cívica Militar, mas também já se sabe que não. Aí depois tem uma comunidade chamada Meridian, que supostamente é lá que ela vivia ou que ajudou a construir. Ela deu para Meg o manual de sobrevivência sustentável, né, com a construção de moinhos, técnicas de plantio que fizeram com que as comunidades prosperassem, não só Hilltop, como Alexandria, Oceanside também, né? E agora, com certeza, estão aplicando isso também em Commonwealth, talvez aplicaram isso no Reino também, mas ela desaparece, some, e a gente sabe pela Meg, por textos, que a Meg foi ao encontro dela, que encontrou com ela, mas que a George, a missão dela era continuar fazendo com que as comunidades prosperassem, e ela deixa Meridian aos cuidados da Meg, de uma galera. Tudo bem, depois eles são invadidos lá pelos Raptors, né, alguma coisa assim, pelos raptores, né? E a George se sabe que a última notícia dela é que ela seguiu pro oeste, mas não se tem notícia da morte dela. É uma personagem que tá na manga também. Por que não agora uma segunda temporada de Tales, contando, por exemplo, a história da George? Não acho que a George seja tão importante assim pra vir fazer parte de um crossover, mas podia ter uma história dela em Tales, né? Se os caras quiserem também diminuir um pouco a quantidade de gente nesse crossover, né? Então poderia colocar talvez o Aaron e o Gabriel também ali em Alexandria, contando uma história ali em Tales, né? Talvez a galera de Commonwealth, mas eu acho que essa galera é muito importante para ser colocada a segundo plano. Eu colocaria esses caras logo nessa formação, nesse exército, porque não dá para colocar só 3, 4, lá meia dúzia para enfrentar o CRM. Eu entendo que você tem que ter exército contra exército. As principais cabeças de todo o universo The Walking Dead lutando contra o enorme CRM. Eu penso realmente num time grande. Não adianta vir com uma série de 6 episódios, não. Eu já viria pelo menos com uma série de 12 episódios para poder contar com calma a importância de cada um desses supostos prováveis personagens dentro de um crossover. Exposto tudo isso que eu falei, eu vou puxar aqui uma lista dos 25 nomes que eu acho que são bem prováveis que apareçam então nesse crossover. Vamos lá. Encabeçando a lista, não podia ser diferente, Rick Grimes. E aí, o segundo e o terceiro nome, seus filhos, a Judith e o Rick Grimes Jr. Eu não coloco a Michonne nessa lista porque algo me diz que a Michonne vai ter o CPF cancelado, infelizmente. É só um achismo da minha parte, hein? Senão, lógico, ela seria nome garantidíssimo aqui nessa lista, mas eu acho que, até para ter uma carga dramática, né, no final da série dos dois, eu acho que o Rick segue, eu acho que a Michonne para por aí. O quarto nome é, sem dúvida nenhuma, Daryl Dixon, que tá procurando o Rick Grimes, né? Certeza que eles vão se encontrar. Depois disso, o quinto nome é Morgan Jones, que também é outro que tá procurando e também deverá encontrar o Rick Grimes. E se tem o Morgan, tem também a Mo, que é a sexta personagem, a filha dele. O sétimo nome, sem dúvida nenhuma, também é a Carol. O oitavo nome aqui é da Meg. O nono nome aqui é do Negan, que eu tenho certeza que nessa altura do campeonato vai estar mais do que regenerado e vai fazer questão de ajudar o Rick também. Ainda que todos desconfiem eternamente do Negan, né? Ocupando agora os lugares de 10 a 14, nós temos aqui Ezequiel, Mercer, Juanita, Jerry e Connie, todos do núcleo de Commonwealth. E eu vou dizer por que eu coloquei 5 nomes de Commonwealth. Até hoje o cenário de Commonwealth está montadinho lá, não tem, os caras não tiram um prego fora do lugar, e isso não é à toa. Tenho certeza que os caras estão preparando aquele cenário para rodar novas cenas. E aí seria para quê? Vou usar Commonwealth para quê? Se a série do Rick e da Michonne já tá mais do que filmada, tá para estrear aí daqui a alguns dias. Então, certamente é para alguma obra futura, e eu acho que pode ser esse crossover. E se eles não desmontaram Commonwealth, é porque tem Commonwealth na jogada, e por isso que eu elenquei esses 5 nomes. Indo adiante, ocupando as posições 15 e 16 de Alexandria, 2 personagens importantíssimos, berés demais, Padre Gay
Gabriel e o Aaron. 17, 18 e 19, já uma galerinha de Fear the Walking Dead. A Madison Clark, a Alicia Clark e a Tracy Otto, por que não Clark também, né? Já que virou uma família só. Elas estão projetando voltar para casa, ir para Los Angeles, mas isso não quer dizer nem de longe que elas vão conseguir isso, né? Elas podem muito bem serem interceptadas aí por alguém do grupo e fazer parte de uma missão maior. Ocupando as posições 20 e 21 também lá de Fear the Walking Dead, pelo menos terminou em Fear the Walking Dead, né? Dwight e Sherry, que já tinham vindo da franquia principal e que agora vão estabelecer uma nova comunidade no que sobrou das ruínas do santuário e que é geograficamente muito próximo de Alexandria. Então são grandes as chances dessa galera aparecer. Seria até interessante pela questão da tensão, né, do drama, de ver como que seria o reencontro de Dwight e Sherry com o seu grande fantasma Negan, mas que tá mudado, né, eles não sabem disso ainda, e principalmente com o próprio Daryl, né, que falou que se visse a cara do Dwight de novo, ela ia matar o Dwight, né? Pensa como ia ser bacana a festinha, né, se todo mundo se encontrasse ali. De Fear the Walking Dead também na posição 22, o Daniel, que é um baita de um personagem. Todas as vezes que o Daniel aparecia, mesmo que a cena fosse uma porcaria, ele dava um jeito de melhorar a cena, né? E sem falar dos conhecimentos militares que ele tem, um cara que seria extremamente útil para combater um outro inimigo militar também. Pô, o Daniel é o cara ideal para ajudar muito na estratégia desse time. Na posição 23, muita gente não gosta do personagem, mas eu acho que é um baita de um ator, o Cuman Domingo. Eu tô falando do Victor Strange. Tem gente que acha que já deu o que tinha que dar, mas eu confesso para vocês que eu acho que esse personagem, bem roteirizado, na mão de um outro diretor um pouquinho melhor, eu acho que, nossa, ajudaria demais também, hein, o Victor Strange. Na posição 24, a Altia, justamente ela que faz tempo que não aparece, mas que fugiu, como eu disse, com uma ex-soldado rebelada do CRM, né, e que tem também ali, introduziu pra gente ali um carro militar, deve ter algumas experiências militares, foi importante também durante muitas aventuras ali com o grupo. Eu acho que ela poderia sim aparecer, porque a namorada dela tem com certeza conhecimento de muitos segredos envolvendo o CRM. Ela poderia ser aquele passarinho cantando ali, né, para todo o grupo, dicas de como invadir, de como botar abaixo o CRM. E na 25ª e última posição de The Walking Dead World Beyond, a Hope Bennett, que deve ser muito importante para questões referentes à cura do vírus, se o roteiro quiser seguir por esse lado. Não só desmantelar o CRM, mas também trazer a cura para o mundo desse vírus chamado Wildfire. Ela já está trabalhando nessa cura, ela é sim muito inteligente, ela herdou do pai dela, do Leopold Bennett, essa habilidade, esse dom, né, de ser uma exímia cientista. Ela poderia contribuir demais. O próprio Dr. Leopold, a Iris Bennett, a Elizabeth Kublick e mesmo o Silas, eu acho que se eles tiverem que aparecer, talvez seria mais interessante aparecer já agora na série do Rick e da Michonne. Então não acredito que eles iriam à frente num crossover. Fechei minha lista dos 25 nomes prováveis, porque não dá para você enfrentar um exército enorme como é o CRM, com uma estrutura gigantesca, com 3 ou 4 pessoas só. Eu acho que The Walking Dead, ao longo desses 13, 14 anos, sempre teve como característica muitos nomes importantes nas muitas comunidades e todos trabalhando juntos, se defendendo ou indo para cima de inimigos, né? Sempre em grande número, tendo baixas, evidentemente. Eu tenho certeza que num crossover dessa proporção nós teríamos baixas sensíveis, né, dramáticas, mas faz parte da guerra, né? Eu acho que ir pra guerra contra um tamanho de inimigo que é o CRM não dá pra ir com meia dúzia, repito. Então por isso, 25 pessoas aí compondo uma espécie de Liga da Justiça de The Walking Dead, encabeçada por Rick Grimes. E põe aqui nos comentários se você acha que algum nome tem que sair, se algum nome tem que entrar, esqueci de alguém que eu não falei. Se você não deixou inscrição no começo, deixa agora, vem fazer parte da família, seja bem-vindo, bem-vinda, manda ver aqui no sininho para nunca perder vídeo novo e manda ver no like também, junto com toda a galera que tá desde o começo com a gente. De resto, eu te desejo que você fique bem, fique em paz, se cuide e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Tá chegando a série do Rick e da Michonne, hein? Spótico na área.